Olá, é com muita alegria, com muita honra que vou entrevistar o professor Elgio Trindade, que, sem dúvida nenhuma, fez trajetória não só na minha vida acadêmica, mas de vários aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Ciência Política de Pós-Graduação. O professor Elgio é uma referência indiscutível para a ciência política gaúcha, né, e brasileira e latino-americana. Então, nós estamos comemorando 50 anos de fundação do programa de pós-graduação em ciência política, um dos programas mais antigos do Brasil, e gostaríamos aqui de fazer uma entrevista a respeito da trajetória do professor Elgio, que já é bastante conhecida, mas especificamente em relação ao programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o que ele pode nos deixar e contribuir de discussão sobre os próximos passos da ciência política brasileira, latino-americana. Enfim, professor Elgio, é uma grande satisfação ter o senhor aqui, né? E, num primeiro momento, eu gostaria de perguntar para o senhor como começou, uma pergunta geral, o seu interesse pela ciência política. Por que ciência política? Naquele período tão difícil do final dos anos 60, início dos anos 70, como começou essa trajetória, que na verdade é uma trajetória de inauguração da ciência política brasileira, num certo sentido? Bom, essa história é bastante longa, porque antes de eu pensar na ciência política, eu me envolvi muito na política estudantil na universidade. Eu e o professor Ferraz dirigimos a União Estadual de Estudantes numa eleição direta pela primeira vez. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma experiência de uma campanha em todo o Rio Grande do Sul, enquanto que aqui em Porto Alegre, os dois núcleos mais importantes universitários eram certamente a URGS e a PUC. E a PUC lançou um candidato, Luiz Adão Gonzaga, que era do PTB. Era uma pessoa que não era um reacionário, ele era uma pessoa do PTB, que era um partido que tinha umas posições bem avançadas à época. E a URGS, grande parte dos centros acadêmicos, eram controlados pelo PC. Então, houve uma ideia dos dirigentes da URGS de não fazerem uma disputa com a PUC e depois ele conquistar as outras regiões, porque eles achavam que se eles se unissem aqui, eles seriam invencíveis. Quer dizer, juntando a URGS e a PUC, o interior era o resto, mas tinha algumas universidadezinhas, Santa Maria, tinha Bagé, tinha Pelotas e Rio Grande, quer dizer, tinha lá para cima Passo Fundo, nem todas eram públicas, mas havia uma certa rede. Bom, então aí começa, vamos dizer assim, a minha experiência pessoal, tendo que fazer uma campanha política num espaço não explorado até então, jamais houve debate de candidatos à União Estadual de Estudantes, que era a união que reunia todo o Estado, como estudantes das respectivas faculdades. Então, nós inauguramos isso. Eu me lembro como se fosse hoje, mas aí eu volto depois para trás, quando eu e o meu colega pegamos o ônibus na rodoviária para ir a Passo Fundo. E lá nós íamos encontrar os primeiros alunos que nós teríamos que conversar. Nós não conhecíamos ninguém, e nem eles sabiam direito o que era o EE nessa época. Então nós fomos, era um domingo de noite, nós fomos para a praça, na frente da catedral, que a cidade toda estava mais ou menos por lá. Estudantes, pessoas mais idosas e coisa e tal. E a gente perguntava, onde é que tem estudante? Ah, ali tem um grupinho que é da agronomia, lá tem uns caras que são
da filosofia, do direito. E aí eu chegava lá e a gente se apresentava. Nós somos candidatos da UEE, nós queríamos falar com vocês amanhã, nós queríamos apresentar a nossa proposta e coisa e tal. E aí, no outro dia, a gente ia. Naquele tempo, a gente lia 3 livros, o Celso Furtado, o Padre Lebré, que era um dominicano que escreveu um livro que também era importante porque usava todos aqueles dados da ONU sobre mortalidade infantil, fome, desigualdade social, econômica, e a gente tinha aquilo tudo como leitura nossa anterior na nossa formação. Bom, como nós dois tínhamos uma formação parecida, tínhamos sido alunos do Anchieta, nós tínhamos uma grande afinidade de ideias. Então foi muito fácil o debate, porque qualquer pergunta nós rebatíamos com a maior tranquilidade, um falando ao outro, não havia grande diferença. Então essa ideia que nós passamos de unidade de pensamento e de capacidade de conhecer coisas que eles não conheciam, porque ninguém fazia essas leituras, mas aqui em Porto Alegre, em outros centros no Brasil. Então, daí nós fomos depois para um... Bom, para você ter uma ideia, terminamos, era a univolante que se falava. Nós já tínhamos, primeiro ganhamos a eleição, diga-se de passagem, ganhamos a eleição em todo o Rio Grande do Sul, inclusive na URGS e na PUC. E depois fomos visitar o governador à época, que chamava-se engenheiro Leonel Brizola. E o engenheiro Leonel Brizola nos recebeu, satisfação, queria cumprimentá-los, eu acompanhei a campanha de vocês, porque a gente fazia debate na televisão, hora saía coisa no jornal, e aquilo chamava atenção, e ele deve ter seguido, com a ajuda de assessores e coisa e tal. Ele estava por dentro. Tanto que ele lançou uma pergunta para nós aos 5 minutos de jogo. Disse assim, eu só não entendi uma coisa. Como é que vocês ganharam na Faculdade de Arquitetura da URGS, que é tida como o maior centro de esquerda, e ganharam também no seminário de Viamão? Digo, seu governador, o senhor está desatualizado com relação aos seminários. Realmente, a Faculdade de Arquitetura votou em mim e o seminário também votou em mim. Agora, como é que eu explicava o seminário? Eu disse, não, é que nós tínhamos ido a Cuba. 2 anos antes, foi uma viagem assim, que chamou atenção, porque era eu convidado, e eu convidasse um amigo, eu convidei o meu colega Ferraz. E nós ficamos 1 mês em Cuba. E era o 3º aniversário da Revolução, aquele período de alta mobilização. O Fernando Sabino dizia que Havana, quando ele visitou com o Jânio uns anos antes, era comparável ao Rio de Janeiro quando o Brasil ganhava a Copa do Mundo. Tamanha felicidade. Vibrando, tinha aquela vibração, em cada esquina tinha um cara conversando, gritando. E realmente nós ficamos muito impressionados. Depois nós tivemos de ônibus uma viagem para conhecer as propriedades rurais, as granjas del pueblo. Depois existiam cooperativas. Então, em cada lugar, a gente era recebido por um dirigente, se cantava o hino nacional e a internacional socialista. E aí começava uma visita, e a gente ficava lá meio-dia praticamente, conhecendo tudo. E causava excelente impressão, porque os trabalhadores falavam, né? Eu antes cortava cana, ganhava X por metro de cana, agora aqui eu sou coproprietário, e esse trator aqui, que eu jamais teria condições de comprar, foi comprado pela cooperativa, então a gente dividia o tempo, enfim, aquela coisa.
Depois nós íamos visitar escolas que eles tinham feito na base da Serra Maestra, que foi o lugar simbólico onde estavam os revolucionários. Eles fizeram uma grande escola moderna e aquilo marcava, quer dizer, a revolução e a educação como prioridades. Bom, e por aí vai. Depois nós fomos a visitar locais de desenvolvimento industrial. O grande fenômeno na época é Cuba ter conseguido, com a ajuda da Iugoslávia, construir uma fábrica de lápis. Fabricar lápis era uma coisa tão excepcional que era mostrada, porque eles não tinham indústria nenhuma. Era um país de monocultura de açúcar. Bom, mas nesse tempo não havia ainda bloqueio. Então, eles tinham uma vida normal. Depois tinha a parte urbana, quer dizer, muitos dos americanos, aqueles ricaços cubanos, com a história da Revolução, eles fugiram e abandonaram as casas. Então, o governo pegou essas casas, que eram casarões, dividiu em 2 ou 3 e entregou para o pessoal. Bom, então tudo isso causou uma excelente impressão. Nós voltamos, fomos vítima de um ataque generalizado, a começar pelo bispo alemão, que devia conhecer, o Scherer, que era da Picada Café, que era um grande reacionário, dos poucos bispos, Dom Vicente Scherer. E ele, depois de uma entrevista que nós demos à Folha da Tarde, que nos conhecia da política estudantil, nós pensamos muito o que nós vamos contar, porque nós podemos gerar, porque lá no Brasil todo mundo está com a cabeça formada por aquelas associações internacionais americanas. Associated Press, coisa. Então nós vamos fazer uma entrevista com o seguinte teor: quais foram as vantagens que diferentes segmentos da sociedade tiveram com a conquista da Revolução, que explique essa adesão tão entusiasta. Então a gente começava com os meninos alfabetizadores, que iam nos barcos, que iam nas favelas, que iam em qualquer lugar ensinar as pessoas a ler e a escrever. E quando nós estávamos lá, já praticamente a população toda já era alfabetizada. Então... E por aí vai. Depois vem o lado que eu já falei, urbano, das casas, a reforma urbana. Depois a reforma agrária, que eu já falei, as cooperativas e as granjas do povo. Depois vem a educação e por aí vai. Então, tudo juntado fazia com que cada um tinha se beneficiado de alguma coisa. E isso motivou a tentar, a buscar uma motivação maior ainda para entender o fenômeno político, que fez também, isso foi um momento importante para o senhor de eu tenho que entender, o fenômeno político me interessa, eu quero conhecê-lo melhor, com ferramentas. Mas aí já é a metade da minha vida, né? Porque eu já estou com 18 anos e coisa e tal. A minha raiz é um pouquinho anterior. Mas foi um impacto isso, né? Não, isso não tem dúvida. Foi um impacto. Mas na época não tinha ainda ciência política, né? Era direito. Não tinha, não. Tinha política. E a gente tinha posição, mas não era ciência política, era uma militância que nós tínhamos. Bom, mas voltando um pouco atrás, isso aí causou um impacto. Esse bispo fez uma carta, leu no rádio uma coisa, esses 2 jovens que foram a Cuba podem até nem ser marxistas, mas prestaram um grande serviço à causa socialismo cubano. Começou assim, uns 5 minutos. E aí começa a ler a nossa entrevista e fazer o comentário crítico. Isso foi lido pela Rádio Guaíba, na época, ou pela Rádio Gaúcha, não sei, era a mais importante. E no outro dia saiu no Velho Correio, que era um jornal grande, uma página inteira transcrevendo essa fala. Bom, então nós viramos
A onda anticomunista, né? Não, nós viramos os caras vítimas das críticas mais variadas. Aí tinha um jornal católico chamado Jornal do Dia, que diariamente dizia: esses dois jovens que foram a Cuba à custa do sangue do povo cubano, porque eles imaginavam que nós estávamos tirando o sangue do povo cubano para ir a Cuba, eles não viram isso, mas aquilo, mataram mais tantos contra a parede, no paredão, aquela coisa. Bom, então a gente ficou lá durante alguns meses vítimas, mas de cabeça erguida. Quando logo depois surge a eleição e nós nos lançamos. E apesar disto, nós ganhamos. Quer dizer, então, os estudantes já estavam mudando, os padres, os 3 seminários de São Leopoldo, o dos Capuchinhos do Partenon, o de Viamão, que era nacional, é o que eu estou me lembrando dos 3, a gente ia lá, os capuchinhos botavam uma garrafa de vinho na frente e estava aquilo lotado de estudante. E iam para a discussão objetiva. O que é isso, o que é aquilo, por que isso, por que aquilo? O que vocês acharam? E era um sucesso. Eles queriam ouvir aquilo, estavam sequiosos. E isso teve um impacto neles muito grande. Em Viamão, nós tínhamos ido várias vezes, umas 3 vezes, falar com os estudantes depois da janta. Porque eles não tinham mais aula, então eles se reuniam todos, mas era de todo o Brasil. Os refeitórios, né? Não sei se era um salão também, de formato, sei lá. Sei que era uma coisa que cabia, no mínimo, 500 pessoas. Então, nós íamos lá, falávamos, íamos embora, eles ficavam muito contentes, faziam muitas perguntas. Aí convidavam de novo. Na terceira vez que nos convidaram, nós chegamos e o estudante que nos recebeu disse assim: olha, tudo bem, nós estamos esperando, mas o reitor aqui do seminário quer conversar com vocês antes de vocês irem falar conosco. Então nós subimos e fomos ser recebidos pelo Loschiner, que era, não era Loschiner, era o Scherer, não, era Loschiner, que depois vai ser bispo de Santa Maria, que era uma pessoa que tinha estudado na Europa, teologia moral. Não entendia nada de política, porque teologia ele entendia, e moral. Não era teologia da libertação. Não, ao contrário. Não, ele era um discreto conservador, mas não era de nada um garoto. Tanto que ele quis conversar. Né? E aí nós aceitamos, tá, vamos aqui conversar um pouquinho. E aí ele abre uma espécie de pano assim, e tinham 6 padres atrás. Era um tribunal de inquisição. Eles queriam nos fazer um tal conjunto de perguntas, nos colocar em contradições, para poder dizer: não, vocês não podem falar com os nossos estudantes, vocês têm uma posição inaceitável, coisa do gênero. E aí a reação nossa foi a seguinte, até foi ferrada. Assim, olha, nós, para não dizer que nós estamos fugindo da conversa, do debate, eu queria deixar claro que essa nossa conversa não tem nada a ver com a nossa ida depois falar com os colegas. Nós não estamos considerando isso aqui uma espécie de censura prévia. Nós estamos dispostos a falar com o senhor sobre qualquer assunto que vocês queiram. Agora, nós não queremos depois dizer: não, vocês passaram, vão falar ou não vão falar. Esse assunto, se colocar, se coloca no futuro. Tudo bem, então sentamos e ficamos 2 horas falando com eles. Bom, a gente começou a defender o nosso ponto de vista. Por que a gente pensava assim, por as razões, os fundamentos teóricos, etc. E aí, aos 10 minutos, já estava uns explicando para os outros o que a gente queria dizer, porque uns já não tinham capacidade de entender as coisas. E aí tu já sentia que havia uma divisão. Quer dizer, um cara era da filosofia da PUC, então era o cara mais aberto. O outro era justamente o sobrinho do Scherer, que era um economista. Bom, eu sei que quando chegou lá pelas 9h30,
Não havia pergunta mais. Então sobrou um espanhol. Uhum. Aí vem o irrespondível, porque um espanhol que viveu na época do Franco na Espanha, ele tem uma visão do que é o comunismo, coisa do gênero, e o que era aquela internacional que entrou na Revolução. Para eles aquilo não era uma abstração, era uma realidade. E aí o cara veio com umas perguntas assim, à la espanhola, bem de direita. Aí a gente deu uma resposta sem meio, nem me lembro bem, mas meio dizendo que contra esses fatos nós não tínhamos argumentos, a gente não conhecia os fatos, mas respeitava, mas nós queríamos discutir a realidade aqui no Brasil. Bom, aí terminou. E aí falou o tal de Lochainer. Uhum. Ele disse, olha, do ponto de vista da teologia moral, eu diria que nós não temos nenhuma restrição à posição dos senhores. Uhum. Porém, vocês estão correndo um grande risco. Vocês estão fazendo frente única com o Partido Comunista. Uhum. E isto é inaceitável. Uhum. Porque isso tem um grande risco de que Uhum. vocês sejam, como é que a gente chamava na época, uma espécie de inocentes úteis dos comunistas. Uhum. Aí nós demos aquela clássica resposta de que o risco é imanente ao cristão que se mete na militância, seja qual for. Aí eles calaram a boca. 5 dias depois eu recebo uma carta convidando para ir falar lá. Opa! Conquista. Pois é, mas... Sim. Mas assim que era a coisa. Né? A coragem, né? A coragem de enfrentar. A coragem de enfrentar. E aí a nossa familiaridade de leituras, isso nos ajudou. Mas agora tem um personagem que é anterior a tudo isso. E tem o mais anterior. Meu pai era um juiz ele se formou em Direito aqui na URGS e resolveu fazer a carreira de magistratura. E aí mandaram ele para Encruzilhada do Sul, onde eu nasci, e para ser uma espécie de juiz municipal. E tinha o juiz de direito, que era o cara que tinha o poder realmente jurídico. Mas o juiz municipal atuava em processos, isso e aquilo. E era uma zona de bandidos. Encruzilhada era terrível. Bom, então meu pai ficou lá uns 2, 3 anos, tinha casado. Então, primeiro ele foi solteiro, depois a minha mãe foi lá. Moraram num hotel e eu nasci e me criei nesse hotel até 2 anos. Aí surge um convite para o meu pai. O senhor não gostaria? Eles estavam procurando assim, jovens bacharéis e direito, que eram os que faziam mais coisas, eram mais diversificados. O senhor não gostaria de fundar um município? Ele diz, mas que município? Não, é um distrito de Caxias do Sul. Chama-se Nova Trento. E nós queremos transformá-lo em Flores da Cunha. Conhece essa cidade? Conheço. Conheço o mosteiro, inclusive. Né? Ah, tá. Os capuchinhos. Os capuchinhos, né? E aí, ele, como tinha aquele um pouco de jovem, assim, com ar de aventura, disse, aceito. E eu tinha 1 ano e meio de idade, e a minha irmã ainda tinha, eu acho que eu devia ter 2, ela devia ter 1, era uma diferença. Nos metemos em Flores da Cunha, a terra do galo, um dos lugares mais frios do Rio Grande do Sul. De manhã, tu acordava, abria a torneira, não saía, a água estava congelada. Bom, aí fomos morar numa casa de madeira, que era a antiga prefeitura. Eles tiraram com os toros, desceram a prefeitura, era um casarão de 3 andares, que era a prefeitura. E aí nos colocaram aquilo à disposição para morar. Era um lugar frio, porque era madeira, não tinha a lareira, não tinha nada, era a dureza que era. E o meu pai construiu a prefeitura na frente de material, aquelas coisas, naquele estilo daquela época. Bom, então lá eu vivi a minha infância mais livre. Por quê? Porque na cidade só tinha um carro.
que era o táxi que ficava na casa do taxista. Não circulava na cidade, só circulava aquelas carroças. Uhum. E a minha especialidade de um primo meu, que às vezes ela era correr atrás, embarcar nas costas e dar manivela para travar. E quando ela travava e o cara se dava conta, nós já estávamos a meia quadra longe. Ninguém sabia quem nós éramos. Não é o filho do prefeito, não. Porque o nosso pátio era a cidade. Então era assim, o primeiro pátio era a praça que meu pai fez. Era uma praça que conservou grandes árvores, e aí botou outras, fez uma pira para o 7 de setembro, aquela coisa toda. Isso inspirou o seu empreendedorismo, da coragem? Não, mas nem tanto, não. É que meu pai isso era um cargo político, embora ele não tivesse sido eleito. Naquele tempo era no Estado Novo. Estão falando aí de 38, 39. Bom, mas como era um cargo para criar uma coisa, não era um cargo político estrito sensu. Administrativo, né? Mas ele teve que fazer o que tinha que fazer. Sim. Ele tinha um velho Ford, daqueles tipo barato, assim, que tinha um motorista, e cada inauguração que havia, ele tinha que ir, e eu ia com ele. Ele abria as pernas, eu ficava aqui, e ele me tomava os plurais e os verbos. Sabia tudo. Aquela coisa da repetição, né? Pá, pá, pá. Um lápis, 2, a gente fazia essas pegadinhas. Gracinha. Bom, e aquilo foi uma experiência. Então, eu tive a oportunidade de ver ele sendo recebido pela comunidade do pequeno distrito. Quando ele ia à missa na igreja, que tinha que ir. Ele era católico, mas tinha que ir de qualquer maneira. Tinha um lugar especial para ele. Quando eu fiz a primeira comunhão, fizeram lá um lugar, parecia eu e minha irmã, parecia um casal que estava casando. Ela tinha, sei lá, 7, 8 anos. Não, eu tinha menos. Eu devia ter uns 6,5 por aí. Ela tinha 5,5. Era grandinha. Na época, ela era até mais alta do que eu. Bom, então tudo era assim. Quando havia uma festa, aquele foguetório. Até hoje eu fiquei com sensibilidade no ouvido, porque italiano para jogar foguete. Italiano para jogar foguete, né? É uma loucura. Professor, olha, desculpe estar interrompendo. O senhor é o grande estudioso do integralismo. É possível fazer uma relação do seu convívio com a comunidade italiana, com algum interesse por alguma coisa? Nessa época eu saí eu sei, mas assim, depois... bom, depois eu... Essa inspiração de estudar o integralismo. Não, essa inspiração foi em Paris, é outra história. Tá, é isso que eu vou... Isso é outra história. Mas o que interessa é o seguinte, meu pai começou assim, então tinha uma posição do chefe do município, o fundador do município. Todos os domingos vinha uma bandinha tocar flauta perto do quarto dele para despertá-lo, aquelas coisas. E era um cara de Porto Alegre. Então, aquela gringalhada, se davam bem com ele, coisa e tal. E tinha lá um médico também, Gonzalez, que era um cara muito interessante, que foi para lá fugindo de um estupro. Ele estuprou uma jovem na fronteira e teve que fugir. Ele ia ser morto pelo fazendeiro. E se meteu em França da Cunha. Ele é um cara que acordava às 5 horas da manhã para estudar e fazia transplante de bexiga de porco em ser humano. Ai, meu santo. Vê a capacidade que ele tinha. Bom, mas enfim. Então, eu tinha um grupo. Meu pai engordou uns 20 quilos lá. Toda noite tinha churrasco, macarronada. Pães, aquelas... Bom, enfim. E eu sempre por dentro. Um dia, minha mãe mandou eu comprar carne no açougue, que ficava assim, tinha praça. A casa tinha aquela praça velha, nova, a igreja, e na quadra seguinte era o açougueiro. O açougueiro era muito gozado, porque ele passava a faca na chaira e mexia para atrair os outros, essa parte enrugada aqui. E eu ficava olhando, encantado.
E um dia eu estou lá esperando para comprar minha carne, ele estava falando com uma pessoa, e entrou na conversa o meu pai. Eu não me lembro a história, mas falaram alguma coisa crítica. Não me lembro. E eu gravei porque era meu pai. Nem sei se entendi o resto. Mas vi que falaram do meu pai e eu estava lá. Aí eu voltei e contei para ele. Ele foi lá tomar satisfação. Quer dizer, não era pelo que eles disseram, mas por falar na frente de uma criança. Claro. E aí, então. Bom, e aí depois lá teve... Aí veio o período da redemocratização, teve eleições, eu vi eleições, meu pai participava às vezes em comícios, eu conhecia a voz dele, porque depois de uma meia hora de fala ele começava a ficar com a voz rouca, então eu lá já identificava a voz do meu pai. Eu estava sempre embaixo daquelas coisas de fazer comício, então eu fui iniciado na política. Na vida pública, né? Sem ter nada a ver com ela. Só essa proximidade com esse ritual de ser recebido, de ser homenageado, de ser muito amigo dos capuchinhos. Quando a minha irmã e eu fizemos a comunhão, o padre Gordo, que era um padre gordo lá, nos deu uma caixinha de hóstias não consagradas para a gente treinar. Imagina, quem é que vai ganhar isso? Só o filho do prefeito. Bom, enfim. Então, isso aí para dizer que isso aí foi o início. Aí volto para Porto Alegre e moro ali na casa da minha avó, que era na Castro Cabral. Ali na Cabral, Casimiro de Abreu, Castro Alves, tem a Guete que atravessa. Elas vão para cima, a minha embaixo. E a Rua Esperança, que era a rua do meu grupo escolar Uruguai, que eu estudei 1 ano. Eu fiz 1 ano em Flores da Cunha, fiz o 2º ano no grupo escolar Uruguai, a minha avó era professora, e eu, para mostrar a independência, ela ia numa calçada e eu ia pela outra, não ia com ela. Para não dizer que ela é minha avó e não dar nenhuma impressão de que eu era um protegido, eu era cheio de mania. Quando vinha o recreio, e eu ficava lá, levava alguma coisa, ela queria me dar alguma coisa, e ela metia no meu bolso, assim, sem que ninguém visse, uma daquelas rapadurinhas de leite. Mas ninguém via. E eu fazia e não estava vendo, só sentia aquela comichão. Bom, e aí foi a grande experiência da vida educacional democrática. Porque ali tinha um negrinho que jogava no Forceluz, que era um time da época. Tinha gente pobre da região. Tinha pessoas de classe média, porque ali era uma coisa misturada. Um mix. Mas tanto que naquele tempo tinha monitoras. Chegava, tinha que mostrar as unhas. Se elas achavam que tu estava com as unhas, elas te limpavam as unhas. Se elas achavam que tu estava mal cheiroso e não tomou banho, te davam banho. E às 10 horas, 11 horas, tinha uma sopa de verduras maravilhosa, que todo mundo comia. A tal ponto que quando essa senhora se aposentou, a minha avó conversou com ela se ela não queria ir trabalhar na casa da minha mãe, e ela foi. Opa! E eu passei 15 anos, quando ela queria, faz aquela sopa com todas as verduras do Grupo Uruguai. Ela nem conhecia, mas enfim. Então, essa foi a grande experiência. Aí nós nos mudamos, ali perto da Redenção, na Venâncio Aires, e ali ficava uma quadra do campo do que a gente chamava na época dos cadetes, que é da escola militar. Então a gente ia para lá para ver os caras fazerem exercício, jogarem basquete, jogarem futebol. Aqui tinha jogos no domingo. Mas nós tínhamos um campo que era do lado, com a cerca, assim, que dava para jogar umas 15 pessoas, que era uma grama natural. Então eu levava a bola, um amigo levava a bola, nós íamos lá
depois das 5, depois de termos feito aqueles temas, e aí nós entrávamos e já vinha o que a gente chamava na época de maloqueiros. Os caras que dormiam no chão durante a noite. Eles saíam da sua vida, coisas, levantavam e iam jogar bola conosco. Então era um negócio... Um convívio bem amplo. Depois nós descobrimos que muitos deles eram ladrões. Depois tinha um guarda noturno que tinha uma rua perto que atravessava ali a Santa Terezinha, que teve a oportunidade de identificar e dar tiro para cima com alguns que andavam lá. Bom, então isso é só para mostrar que daí eu vou para o Instituto de Educação. Ali é uma escola, né? Um grande instituto, que era escola, que tinha escola normal. A minha mãe era professora, mas não foi minha professora. Ela foi professora já em Flores da Cunha, ela tinha feito escola normal. Então ela foi professora do Grupo Escolar Frei Caneca. E uma vez, tu vê como era terrível, ela se reuniu com as professoras e estavam trocando ideias e conversando, e todas criticando, naquela época, 1938, 39, que não era bonito mulher fumar. E todo mundo concordando. E a mãe também. E aí eu digo, mas mãe, tu fuma? Questionou a autoridade. E ela disse, que é isso? Eu nunca botei um cigarro na boca. Mas teu pai fuma, eu não fumo. Não, mas eu vi uma vez tu fumando. Quem é que ia me desmentir? Ela ficou numa situação terrível. Bom, mas isso tem a ver com Flores da Cunha. Bom, aí saímos de lá, fui para o Instituto de Educação, fiz lá o terceiro, o quarto e a metade do quinto. Era misto. E aí, terminado a metade do quinto, eu fui fazer uma admissão no Anchieta. Passei e entrei na primeira série e fiquei até o fim. Aí já é outro ambiente, germânico, jesuítas alemães, oriundos de Santa Cruz, de Bom Princípio. Esse dia eu passei naquele seminário, tá totalmente, estão recuperando. Estão recuperando. Bom. E naquele tempo que os padres tinham uma chave para abrir a porta, se tu ficava brigando, coisa e tal, você se apartava com a chave. Pá! Uma porrada. Bom, então fiz os meus cursos lá. Como todo aluno que passa para aquele colégio, eles tentam convencê-lo, se tu não queres ser um jesuíta. Eu escapei, embora eu tivesse um tio-avô bispo franciscano, muito conhecido, e que era o primeiro bispo de Porto Alegre, todos os outros eram alemães. Era o primeiro nascido em Porto Alegre. Olha só. Estudou engenharia até o penúltimo ano e que resolveu entrar para o franciscano porque queria voto de pobreza e coisa e tal. E o primeiro lugar que ele escolheu foi Bonfim, uma cidade lá no sertão da Bahia. Bom, mas aí eu não vou entrar nessa história, que é outra história. Mas, de qualquer maneira, nós fomos muito amigos. Ele já tinha lá 60 e poucos anos e eu ainda tinha essa idade de quem estava começando a dirigir. Eu acho que eu comecei a dirigir com 16 anos. Levava ele para visitas e coisa e tal. Entre elas, a Ponto Teixeira. Como nós dois somos dois críticos, nós assistimos aquela coisa. Eu assisti a conversa dos dois. E o Dom Vicente é todo cheio de gesto, com aquele sotaque tremendo. Ele tinha um sotaque muito forte. E fazia rapapés e coisa e tal. Aí a gente saía. Quando a gente entrava no carro, nós dois começávamos a rir das mesmas coisas. Todos os trejeitos, não escapou nem a ele nem a mim. Não escapou. Bom, aí terminei o Anchieta, e aí vem a fase da Faculdade de Direito. Bom, então eu entrei para o Direito, só que eu entrei na PUC, porque eu não queria fazer Direito. Meu pai dizia, aí já entra a ciência política. Eu não quero fazer esse Direito, eu quero estudar ciências sociais, ciência política. Mas nem tinha na época. Não, mas existia como em alguns lugares, não aqui. Sim. E aí acontece um fato anterior à minha entrada na faculdade.
Já pelo segundo clássico, que era a parte que tu faz, o colegial da época, que é a parte de humanidades, latim e essas coisas todas, tu não estuda matemática, e outro que para pessoa que quer ir para engenharia e outras coisas. Então, a gente fazia essa formação clássica. Tu tinha que fazer latim no vestibular, né? Claro. Bom, e aí tinha uma pessoa que morava perto da minha casa, ali na José Bonifácio, e que conhecia a minha família porque a mãe dele alugava um lugar num prédio que a família da minha avó tinha, que ela usava para fazer uma chapelaria. Era uma escadaria e lá ela tinha uns chapéus. E naquele lugar tinha uma salinha. Então o Chausa, com quem eu me relacionava direto, ele tinha uma biblioteca maravilhosa, então eu ia para a casa dele e conversávamos, ele tinha uma conversa. Ele era um cara de uma capacidade verbal, não era muito escrever, mas era a geração socrática. Não escrevia, mas falava. E aí eu ia para lá, e aí começava teoria política, autores, este, aquele, pá, e ele dava verdadeiras aulas para mim. E eu saía sempre com 1 ou 2 livros para ler e para a gente se encontrar mais adiante. Então, durante uns 2 anos por aí, eu frequentei o Chausa, que é o precursor de tudo, até da ciência política, na URGS. Isso é uma história que merece ser repetida, porque não foi geração espontânea, mas foi um conjunto de fatores favoráveis que só contando a história tu vai perceber. Então, o que aconteceu? Aconteceu que no Anchieta também estava se formando uma nova turma do clássico. E eu, como fiz o 3º clássico lá, eu conhecia os do 2º clássico. E o Ferraz estava no 2º clássico. E tinha outros também, colegas meus, que conviveram depois comigo e com o Ferraz. E eles ficaram sabendo do Chausa, por minha informação. Eu digo, olha, eu conheço uma pessoa extremamente interessante, para quem está fazendo direito, ele também fez direito, ele pode falar sobre as vocações. Até uma vez ele falou no Anchieta sobre vocações. Ele era um cara muito talentoso, de origem grega, Chausa, italiano de origem grega, uma cor assim meio indiática, não era claro. Bom, o pai morreu e a mãe era essa chapeleira. Bom, aí o pessoal, então vamos ouvi-lo. Aí fomos para essa salinha da mãe e ele deu uma fala lá sobre filosofia, o Maritain, esses caras da época que estavam na moda que ele conhecia, que eram os grandes escritores de tradição católica e que vão se transformar nesse período em democratas militantes. Antes eles foram até meio de direita. E aí ele dava uma aula, que era um espetáculo, não tinha um papel, era tudo, saía assim, brotando. Aí os caras ficaram entusiasmados, e nós fizemos umas 2, 3 aulas. E ele era metido no Partido Democrata Cristão, PDC, que era um partido novo, criado depois. No Rio Grande do Sul tinha uns velhotes lá, o Gay da Fonseca, eu não conhece. Mas tinha um pessoal tradicional, assim, uns católicos. Esse era filho de uma enfermeira, aquelas velhas catoliconas que estudou na Santa Casa. Então ele era filho dela, que era o Gay da Fonseca. E o Chausa era outra cabeça. E o grande amigo dele era o que depois foi embora, que é irmão desse ator da Globo, que eu acho que morreu há pouco tempo, Gomes de Souza. Ele foi escolhido para ser dirigente nacional da JEC, Juventude Estudantil Católica, que tem a JUC, tem a JEC, tem a JOC. Então, e ele foi morar em Roma, esse amigo dele de faculdade. Então, quando ele vinha para cá, os dois passavam 2 noites em claro, só passando
em revista. Você vê a riqueza desse troço. No momento que as informações também eram mais raras, então quando eram muito mais bem aproveitadas e refletidas. E eles eram os caras inteligentes, os dois. Bom, enfim. Então o Chausa foi se tornando o líder e lá pelas tantas estimulo ele a se candidatar a vereador. Opa! Pelo PDC. Pelo PDC? Claro. Ele não tinha, na época não tinha outra opção para ele, porque ele era católico, o amigo dele era católico. Mas eram uns caras com a cabeça aberta, intelectualizados, que vão sofrer toda essa mudança. Bom, e aí ele se candidata, nós participamos, eu tinha uma caminhonetezinha DKV, a gente circulava pela cidade e escrevia aquele X, Chausa, no chão. Eu me lembro da gente estar descendo a Rua da Praia escrevendo isso, e saíam aquelas pessoas da primeira sessão, às 9h30. Coitado desses meninos com esse frio, trabalhando em política, não sabiam que nós éramos amigos do cara, estava fazendo tudo aquilo de graça. A única vantagem que a gente tinha é que no final chegava no Mateus, na Praça da Alfândega, e ali a gente comia um sanduíche daquele, que era a compensação desse trabalho. O Chausa conseguiu um cara que escrevia o nome dele em tudo que era poste. Chausa. E aquele nome raro, todo mundo... O cara foi eleito. Bom, ele tinha tanto talento que ele virou o líder do partido. E aí com destaque na Câmara de Vereadores. E aí a gente acompanhava, e quando ia se encontrar com ele, ele contava o que tinha acontecido. Era um cara assim, alto astral. Aí um dia ele está falando na Câmara e está falando uma coisa séria que ele acreditava, e ele vê uns vereadores na frente dele dando aquele riso assim, meio de deboche. O cara sentiu aquilo, o cara teve um infarto na hora. Com 29 anos. Nossa! Foi o maior infarto, quanto mais jovem, pior. Sim. 29 anos, ele se apagou. E aí, não morreu. Aí ele vai para casa e fica isolado. 29 Raramente. anos. Hã? Com 29 anos. E aí, isso que a história é complicada, porque ele volta e coisa e tal. E aí, o que ele vai fazer? Aí, a realocação dele só podia ser uma, ser professor. E como ele era um cara que era conhecido já, ele era conhecido, um meio católico, professor de direito, ele se aproximou do Darcy de Azambuja. Sabe quem era? Esse nome não me é. É um cara que fazia contos gauchescos, mas que foi o grande professor de Teoria Geral do Estado na URGS. Então, era a área que ensinava o Estado, não era ciência política. Dali que nasce. Daí que nasce essa formação que ele dava, mas que não era que o Chausa queria. O Chausa já sabia de outros níveis. Tanto que ele foi depois para a Universidade de Colômbia. Ficou lá 2 anos e depois voltou de novo e se especializou em política grega. Então, quando ele começa a dar aula, aí tem as seguintes circunstâncias. Lá era TGE, Teoria Geral do Estado. Botaram na filosofia política o nome da disciplina. Nem ciência boa, botaram política. E o Darcy Azambuja disse, não, deixa política. O Chausa gostou. Então, ele começa como professor de política. Então, ele dava uma optativa sobre política, na política, sobre política grega. Aristóteles, Sócrates, aqueles grandes clássicos. Filosofia, mas mais filosofia. Sim, mas filosofia política. Sim. A política do Aristóteles, do Platão e por aí vai. E o curso dele, que ocupava uma sala que cabiam umas 100 pessoas, porque era difícil ter salas desse tamanho, ele teve que mudar para uma sala que cabia 150. Numa optativa de
política grega. Olha só. Então, íamos nós, que queríamos estudar política, aquelas pessoas que frequentavam aquelas discussões, vinham alunos da filosofia, vinham alunos da economia, do direito. Era um negócio e ninguém saía, ele não pegava um papel, dava um show. Falava 2 horas, ele dava as 2 aulas juntas. Mas ele ficava desde a véspera preparando. O cara era uma loucura. Bom, e aquele troço assim. Bom, aí é que vai surgir a ideia de nós fazermos um curso de ciência política dentro da filosofia. Que não tinha, havia ciências sociais. Nas ciências sociais tinha o velho Laudelino. Não conhece também? Não. Ah, tem que conhecer. A história, não. Não, Laudelino Medeiros não pode esquecer. Tá. Porque aí tem o seguinte, aí vem a tese da Lorena, minha aluna. Tá. Lorena, sim. Ela fez o mestrado e doutorado. Foi sobre o Laudelino, inclusive visitou a biblioteca dele, que foi vendida ou doada para a Universidade de Caxias. Então, lá tu via que ele tinha todos os livros de ciência política que tinham surgido. Mas ele só ensinava os de Louvain, que era uma universidade católica na Bélgica, que tinha uma orientação católica nessas ciências sociais. Então, é isso que ele passava. Os alunos tinham que ser todos católicos, os assistentes. Então, ele tinha, assim, 20 assistentes. Era maravilha, né? Maravilha. Aí estava o João Guilherme, tu conhecesse o João Guilherme? Só que o João Guilherme, da fase em que ele era do Partido Libertador. Depois é que ele virou marxista. Quando começaram a traduzir para o espanhol, ele teve acesso. Aí ele e o Tavares, né? Mas o Tavares já era comunista lá de Uruguaiana. Que houve uma greve com ocupação do prédio. E o diretor, que era o Ritchie, um alemão, estrangeiro, um cara de alto nível, tu tem ideia da hora? Era o nome que ele gostaria que começasse. Então, um dia ele chegou para mim e disse assim, olha, surgiu uma vaga para nós. Tu é o nome preferencial. Agora, se tu preferires, porque eu já estava com encadeamentos aí de bolsa, se tu preferires ir para a França e depois arriscar, eu digo, não, eu quero ir para a França estudar ciência política. Eu tinha feito sociologia, tinha feito leitura, mas não tinha uma formação sistemática. Eu preferia aí, quando eu voltar, eu corro o risco. E fui. Bom, aí eu fui, na realidade, para estudar economia. Olha só. Porque era o lugar, porque era uma bolsa de assistência técnica, não era bolsa acadêmica. Quem dava essas bolsas naquela época? A França, entre outros. A própria França, o governo francês, o Estado francês. Como eu tinha trabalhado numa secretaria do trabalho, porque o secretário não conhecia o operário, a gente conhecia. No tempo de política estudantil, a gente tinha que negociar com a CUT, não sei o quê. Ele nunca tinha visto. Então, com essa relação com a secretaria e mais não sei o quê, os caras me concederam a bolsa. Aí eu cheguei lá, comecei. Aí tinha um cara que cuidava de mim. E aí, na segunda ou terceira conversa, eu digo, olha, eu queria dizer para o senhor que, na realidade, o que eu gostaria de fazer não era economia, era ciência política. E aqui tem uma instituição que eu acompanho, que para ela que eu gostaria de ir, que é a Sciences Po. Então, eu posso até fazer economia, mas o que realmente me realizaria seria... Sabe que o cara me trocou? Que bom, olha só. Pois é, aí eu comecei a fazer um diploma na Sciences Po, que era um curso de 3 anos. Eu estava dispensado do primeiro, porque... Mas aí era um curso sistemático. Conheceu toda essa pessoal da ciência política, de Verger, todos esses caras. Uns eram do direito, e a Sciences Po tinha muita gente com formação americana ou inglesa, quer dizer, era uma coisa bem misturada.
Então, e até é gozado, porque o pessoal que vai fundar a Sanspo é um pessoal que foge da Alsácia e Lorena, da ocupação alemã da Primeira Guerra. E eles vão para lá e querem fazer uma coisa nova. E inventam fazer isso aí na metade do século XIX, 1870, uma coisa assim. Criam uma escola livre de ciência política. Dali que vira a Sanspo. Não, daí vira a escola de estudos políticos. E depois aí eles vão logo depois criar... Não, já estava criado, doutorado, e eu podia fazer as duas coisas, me inscrever no doutorado e cursar esse curso. Aí eu fiz a façanha de que o curso era muito exigente. E eu era estrangeiro para entrar, disputar com aqueles... E meti a cara e fui indo, fui indo. E quando chega no fim do terceiro ano, o exame era o seguinte, o exame final. Eram 3 dissertações de 5 horas. Tu sorteava o tema na hora e tu tinha que desdobrar. Tu não sabia isso. Era dentro de uma das áreas que tu tinha estudado, que tu estava relacionado. Mas não tinha nada com coisa que foi dada em aula. Bom, então o que eu aprendi lá? Os caras ficavam 1 hora parados, só pensando no plano. Eu sempre falei para vocês. Como é que eu vou incluir num plano este tema aqui? O que é a primeira parte? O que é a segunda? Como ela se relaciona? Qual é o título que abrange tudo isso? E a que conclusão eu pretendo chegar? Depois de 1 hora de pensar, eles estavam com o plano pronto e começavam a escrever. Aí gastava as 4 horas seguintes escrevendo. E eu tive que entrar nisso. Tanto que eu não perdi esse hábito do plano. Tanto que um livro francês, quando tu lê o índice, tu já sabe o que tem dentro. Mas é que é interessante o que o senhor está dizendo, porque essa sua experiência, ela reflete um pouco a minha experiência também na Alemanha com o meu orientador, que eu tive que fazer 7 planos. Quando eu fiz o 7º plano, o que é 1.1.2? O que é 1.2.3? Aí eu fiz a 7ª. Ele nunca queria ver nada do que eu escrevia. Para o Krause não tem sentido. Aí, a 7ª, agora a senhora está pronta, escrevam. Pois é. Não, na França é assim também. A segunda, eu sei, é uma tradição francesa, não quer dizer que não tenha havido. Interessante, Eu não sabia que tu tinha. E onde é que fica a cidade? Fica a 30 minutos de Munique. Para baixo ou para cima? Para o lado. E só tem 18.000 habitantes, 4.000 freiras e padres, 8.000 estudantes e o resto são nativos, como se diz. Mas é uma cidade pequena. Super pequena, medieval, quase, na Baviera, a cidade do Ratzinger. Eu assisti o debate do Ratzinger com Habermas na universidade. Oh, que maravilha. Então, ela é bem tradicional, né? E nesse centro de estudos latino-americanos que o senhor está falando tanto da questão da Igreja Católica, que o centro de estudos latino-americanos dessa universidade foi muito criado no sentido de tentar entender a teologia da libertação que estava bom, mas aí já é claro. Sim, não, mas é interessante esses movimentos que o senhor está falando da ciência política. Claro, né? Claro. Bom, mas aí eu faço um curso que na época não era o padrão francês. Porque a Sciences Po era uma mistura de influência anglo-saxã com francesa. Então, por exemplo, tinha curso de ciência política na faculdade de Direito, mas esse eu não quis nem chegar perto, eu queria esse aí. E tive que fazer uma coisa rara, seleção. Sim. Tinha que ler o Le Monde, tinha todos os dias um editorial, e eu devia resumir aquele negócio em 10 linhas. E esse era o treinamento. E aí passei. Mas o que é mais interessante é que eu fiz o exame, 4 provas de 5 horas. Mas afinal, que era terrível. É uma espécie de defesa de tese. Tu fica sentado, tem uma banca de 3 professores, e eles te dão um tema prévio, meia hora antes, ou 15 minutos antes, não me lembro bem. E aí tu te senta e faz o plano. Faz o plano. E aí tu tem que rechear o plano com o texto, não é só o plano. E aí eu fiz e defendi. Aí me fizeram perguntas aqui, dali, papapá, e eu me saí. Bom,
eu fui o único brasileiro que jamais passou por essa escola. Eu estou no catálogo deles. Tinha um cara que morava no Rio Grande do Sul, mas era um francês. Brasileiro foi o primeiro. Depois foram outros para lá. E hoje é um lugar que muita gente vai. Bom, aí terminou, aí eu vou para o doutorado. Quer dizer, eu já estava inscrito, já tinha orientador, o Tuchar, que era um especialista em teoria política, ideias políticas, e de direita, sobretudo. E ele fez uma questão para os alunos, que eram oriundos de vários países da Europa. Nos anos 30, houve algum movimento no seu país que tivesse características ou inspiração no fascismo, no nazismo, coisa e tal. Bom, e aí não deu outra, né? Claro. Logo pensei no integralismo. É assim que começou. Mas aí tinha umas circunstâncias a mais, é que tinha uma menina do Partidão que foi para lá e eu conheci porque ela já estava lá 2 anos, não conseguia terminar o curso, aquela coisa da dificuldade do gargalo. E aí ficamos amigos, assim. Eu digo, o que é que tu está trabalhando aqui? Não, eu tenho trabalhado sobre o integralismo na fase pós-45, que é o PRP, que é o Partido de Representação Popular, em que o Plínio concorre à presidência da República na época do Juscelino. Sim. Ele não ganha, mas o Juscelino gostou tanto dele que deu o setor de imigração. Por isso que eles se meteram. Tu vê que é um tema que eles gostam de imigração. A direita está aí. Então, essa guria, o que ela fazia? Ela recebia cartas do Brasil, tirava a coisa, reescrevia de Paris e mandava para o pessoal para a União Soviética. Senão não chegava. Essa era a função dela lá. Essa era a função dela. E era uma guria ótima. Depois ela casou até com o ex-ministro do Trabalho, um cara aqui do Brasil, que eu não lembro o nome agora, nem vão perder tempo nessa história. Bom, então... E assim começou o aí integralismo. Terminou. Não, mas aí que vem uma coisa, só para terminar essa coisa. Aí eu volto para o Brasil com a obrigação de ficar 1 ano e meio ou 2 fazendo a minha pesquisa de campo. Aí que eu vou descobrir quem era no Rio Grande do Sul. Começou com o Dario Bittencourt, que era um mulato, professor de direito. Chamava atenção como é que no Rio Grande do Sul o mulato tinha problema. E era maçom ainda. O que explica que o Fiore, uma época, entrou para o integralismo, o velho Fiore. Ele não quer nem falar nisso. Porque ele queria, não achava, tinha que ser um católico. E a gente perguntava para o... Mas o que o Fiore está querendo, que está querendo lhe destronar? Não, ele não está satisfeito com Deus, Pátria e Família. Ele queria Deus, Nossa Senhora, São José, para dizer que era um carola. Bom, ele ficou 2 anos e saiu. Sim. Bom, então eu faço, aí começo no Rio Grande do Sul, depois vou para Santa Catarina, depois vou para São Paulo, depois vou para Brasília. Depois eu começo... Entrevistando, né? E aí aquele negócio um indica o outro. Sim, claro. E aí quando eu chego em São Paulo, tem um cara que é juiz militar, que foi chefe da casa militar. O Plínio tinha casa civil e casa militar, como se fosse um estado, um pré-estado. Sim. E ele era chefe da casa militar, ligadíssimo ao Plínio. Já tinha se separado da primeira mulher, estava com uma segunda, a segunda não estava nem aí para negócio integralismo, mas ele sabia tudo, mas não era jamais, não estava ligando. Só que ele me prestou um grande favor, ele deixou ficar 13 dias na biblioteca dele, onde ele tinha todos os livros que o integralista tinha, e todos os livros contra o integralismo, inclusive as edições marxistas que foram publicadas no Brasil. Ele tinha como fazer cópia na época? Tirar uma fotografia. Não, usei o celular. Sim. Usei... Não tinha celular na época? Tinha, acho que tinha. Não, não tinha, não, mas não, acho que foi cópia mesmo. Não, é cópia. É cópia, Eu me lembro que eu tenho umas cópias bem fracas. Agora que eu estou acostumado. Bom, então... ele disse assim para mim... aí tem um episódio que eu tenho que contar, que é muito rápido.
Eles assim, não, mas eu vou trazer uns colegas meus que não são daquela época, para você conhecer, para saber que eles estão aí por aí, estão ainda por aí. Então, vou te trazer um menino que é do Centro Acadêmico Jackson de Figueiredo, que é o precursor daquela revista A Ordem, e do Centro Dom Vital, que era um negócio de direita. Ele morreu, senão ele teria sido integralista. E aí substituiu o Alceu Moroso Lima, mas que não era um cara meio de direita, mas civilizado até. Depois eu vou convidar duas pessoas do Banco do Brasil, que são daquela época. Digo, esse me interessa, porque eu sei que o Banco do Brasil era a área econômica do integralismo, então me interessa. E eu vou convidar um intelectual, o Leite, que tem uma revista, e essa revista é monarquista, mas eu estou querendo falar, não, mas eu faço questão, eu faço uma jantinha aqui. E vou convidar uma pessoa que vai mais interessá-lo ainda. É o secretário do Plínio, é um amazonense jovem. Você vai ficar impressionado, ele sabe tudo. Tudo bem. Bom, aí apareceu o tal de estudante, eu conversei uns 10 minutos com ele, sabia o que ele ia falar, não tinha nada de novo, nem me interessava. Aí veio esse monarquista, me deu uma revista, me explicou que era um cara intelectual, coisa e tal, mas também não me interessava, porque não tinha nada a ver com integralismo, era uma direita monarquista daquele período. Sim. Aí vieram os dois do Banco do Brasil, e esses eu entrevistei conjuntamente. Aí tive muitos dados que eu não teria, senão, que eu não tinha encontrado ninguém dessa área. E aí, eram 9 horas, esse último não tinha aparecido. Disse, bom, vamos comer. Minha mulher disse que a sopa está pronta, era uma sopa de beterraba. Aí, quando começamos a comer, um integralista olhou para o outro e disse assim, que absurdo, não? As pessoas que estão sequestrando esses embaixadores e não sei o quê, são filhos dos nossos colegas integralistas. Como é que tu explica isso? Filhos de integralistas fazendo um trabalho terrorista e sequestrando o embaixador americano. Aí o outro pulou e disse assim, ué, mas nós não éramos terroristas também? Aí começou aquela conversa entre os dois. Não, mas não sei o quê. E aí toca a campainha. Bah! Aí entra um cara, um índio do Amazonas, a cabeça totalmente com glostora, sabe aquele negócio que mela o cabelo? Tipo meio jovem, cara assim, inclassificável. Aí me apresentou e coisa e tal, e ele sentou. E quando ele sentou, ele ouviu um pedacinho daquela conversa. Aí ele diz assim, o quê? O que vocês querem fazer com esses meninos que fizeram esse absurdo? Tem que matar esses caras. Aí eu digo, bom, esse cara é... Ah, não, mas aí antes de entrar, ele diz assim, me desculpe, eu me atrasei, porque o meu filho quase matou a minha empregada. Que horror. Eu digo, mas como? Não, ele pegou o meu 45 do guarda-roupa e deu um tiro, abriu um rombo na parede, só que não acertou nela. Então, não deu para eu sair na hora e coisa e tal. Mas agora não tem perigo, eu estou com ele aqui. Então, tu vê onde eu estava. Nível. Aí começam os dois aquela conversa, o que fazer, o que não fazer. E ele disse, tem que fazer como aquele delegado famoso lá de São Paulo, que era do DOP, se eu não estou lembrando agora o nome dele, e que matou, inclusive, aquele cara que estava escondido lá no convento dos... Como é que era? Enfim. Do Frei Beto, aquela coisa toda. Ele matou aquele líder que depois sobreviveu, que era um cara que era do Partidão e que criou uma ala e que pediu para se esconder em cima da livraria. E aí os caras descobriram. E aí o que aconteceu? Eles
eles prenderam os 2 padres, levaram, já sabiam da história, mas não sabiam que os caras estavam em cima. Aí o cara, na hora da combinada, o cara desceu, entrou num voo, o Volkswagen, e ficou parado ali. Quando ele ficou parado, o tal delegado esse viu que era o cara. Aí foram lá e pá, mataram dentro do carro. Bom, mas enfim. Então esse era o ambiente do negócio, né? Mas isso não tinha nada a ver com a conversa. Aí eles estavam falando isso e aí o cara dizia, não, tem que matar. Esses dias os guris aí foram pegos uma bomba toda enrolada, e aí o polícia não tem risco de abrir. Não, pode abrir. Abriu e tirou 2 dedos do policial. Aí o delegado esse botou eles lá no porão, em cima de uma lata de conserva, que o teu pé fica todo marcado por aquela volta. Sim. Deixou os caras lá umas 3, 4 horas. Aí depois ele desceu, olhou para os caras e pá, é isso que tem que fazer com esse cara. Eu digo, eu já não tomava mais a sopa. Eu já estava... louco para ir embora. Não, podia terminar minha pesquisa naquele dia, porque se eu tivesse me identificado, sim. eu já tinha uma ficha desse tamanho, sim. Eu não teria continuado aqui. Claro. Aí o cara, sabe o que ele disse? Tá na hora de eu ir embora. Eu tenho agora uma participação numa operação daqueles caras que torturavam e matavam, que era uma coisa fora da... Eu não estou lembrando. Não, aí eu vi que o cara estava ligado a um troço mais radical e coisa e tal. Aí o cara se despediu, foi embora, e eu me livrei do troço. Bom, então isso é para dizer que aí este cara que provocou esse almoço, que era o juiz militar, ele disse, vai imediatamente para Brasília, o mais rápido que puder, que o Plínio está bebendo cachaça demais. Ele vai morrer daqui uns dias duro. Aí, o que eu fiz? Voltei para Porto Alegre, na primeira oportunidade eu fui para lá e liguei para a casa dele. Ele atendeu o telefone, ele acorda cedo. Expliquei, olha, eu sou professor tal, indicado pelo cara de São Paulo. Ah, sim, professor, eu sei. Eu queria ver se eu poderia lhe entrevistar hoje de manhã, porque eu queria voltar. Não, de manhã não dá, porque de manhã eu tenho 2 discursos para fazer, escrever um artigo. Alguma coisa devia ser verdade, que era quando ele estava lúcido. Ao meio-dia ele começava. E depois do almoço ele estava pronto e caía na cama. Às 5 horas por aí ele levantava. Então ele levantou, com o Rob Chambre, assim, apareceu com uma distância lá do fim da parede e disse assim, professor, me desculpe, eu estou muito gripado, não se aproxime de mim. Sei. Era o medo da cachaça. Eu digo, não tem problema. Aí ele se aproxima um pouco, assim, com uma certa distância, e aí eu não podia aplicar o meu questionário, eu pergunto uma coisa assim do tipo, o que significou o nacionalismo para o senhor? E aí o cara começa a falar da invasão dos holandeses no Nordeste. Nossa. E vem descendo, expulsando os holandeses e coisa e tal. Tudo com as datas, com os rios, com não sei o quê. Bom, aos 15 minutos ele já estava de pé discursando, ele já não era... Aí eu comecei... Já tinha incorporado outro personagem. Pois é, mas aí eu comecei a ver que o cara tinha um certo carisma. Estava todo deformado de bebida e tinha uma facilidade de expressão extraordinária. Bom, aí ele ficou falando, e no meio da fala toca a campainha e a senhora dele abre a porta e nós estamos do lado e ele diz, o chefe está, imagina, 40 anos depois. E ela disse, está sendo entrevistado. E ele disse, não, manda entrar. E aí ele entrou, e nós estávamos aqui numa mesa embaixo, e aqui tinha uma dessas cadeiras grandes, né? Então sentou ele, a mulher, e mais este cara. O negro era da milícia baiana, o que provava que não era coisa de alemão. Imagina um miliciano baiano. Tinha os milicianos de Blumenau, tinha não sei de onde, mas tinha na Bahia também. Bom, e ele ia para os Estados Unidos, e o irmão já estava lá, ele era eletricista do Palácio do Planalto,
e queria se despedir do chefe e entregar um presente antes de ir embora. Então eu tive que assistir todo esse ritual e para mim foi a primeira aula ao vivo da relação do chefe. A hierarquia, A né? hierarquia perfeita, o ritual todo. Ele atendeu, esqueceu de mim e eu vi ali embaixo. Ele podia dizer, eu posso lhe atender rapidamente. Não, ele ficou uma meia hora. Bom, aí se despediram, foi embora e ele retomou o discurso dele, onde ele parou de pé e falou mais uma meia hora. Bom, aí eu fiquei com esse troço gravado. É uma coisa... E aí eu vi o negócio do carisma, que não, claro que cuidando para não botar o bafo. Ele estava numa distância com a dele para mim. Bom, aí terminamos a entrevista, não vou entrar nos detalhes da entrevista, e eu encerrei e disse, bom, essa entrevista está boa, mas eu vou ter que fazer mais uma mais adiante. Me despedi dele e fui embora. Aí, passados uns 2 anos, eu liguei para ele, mas ele já tinha se mudado para São Paulo, ele tinha terminado o mandato dele, ele era da Arena, e ele era o cara que tinha dito uma vez para a Veja que ele controlava o Congresso. Claro, porque a maioria dos que estavam lá tinham sido integralistas. Da Arena? Não, de todos os partidos. Do PTB, do PSD, do PRP, que era o partido, todos, isso pode ser uma força de expressão, mas ele tinha maioria no Congresso sem que as pessoas fossem integralistas. Tinham sido integralistas. Então, ele se relacionava como se eles fossem ex-companheiros. Bom, só para te dar a ideia a paranoia, não, da visão... Do imaginário, né? Do imaginário dele. Bom, tudo bem. Depois eu faço uma segunda entrevista em São Paulo, vão deixar de lado. Bom, aí eu termino essas entrevistas, volto para Paris e começo a conversar com já estava o meu plano pronto, que está naquele livro Aventura Sociológica. Acho que eu mandei tu ler, né, na época. E começo a escrever e vou para um lugar que só tem professor visitante, que estão com aqueles períodos nos Estados Unidos, eles dão aquelas férias de 3 anos, de 2 anos, depende do país. Os caras iam para lá. Então, naquela época também não tinha computador, tinha uma máquina de escrever, e do lado tinha um americano, ali tu tinha um russo, coisa e tal, e a gente se entendia do jeito que dava. E a grande vantagem é que tu sentava nessa cadeira e na tua frente só tinha uma parede como essa aqui. Então, tu não tinha para onde olhar. Então, tu tinha que pá. E ali eu escrevia minha tese. De vez em quando eu terminava um capítulo. Eu tinha uma velhinha que também, que eu frequentei quando eu me preparei a entrada lá para fazer aqueles resumos. Era uma velhinha dessas que sabia aquele francês puro. E ela, eu às vezes levava para ela e dizia, olha, a estrutura pode estar de português, mas eu tenho que... Me ajude aqui. Por exemplo, a palavra problema ela nunca usava. Isso é coisa de americano. Problema não existe. Bom, enfim. E aí eu entrego e aí começa o negócio. Aí quando mais ou menos eu estou quase pronto, eu cruzo por ele, eu estou indo para Sciences Po e ele está saindo. E nos cruzamos e ele disse, amanhã então, às 10 horas, me lembrou. Eu digo, tudo bem. E no outro dia, às 10 horas, ele tinha sofrido um derrame. Nossa. Que atingiu lá na perna. Quem isso? Meu orientador, o Tuchar. E no outro dia ele estava hospitalizado e acabou. E dias depois ele morreu. Nossa. Aí eu fui substituído por uma pessoa que eu também tinha relações, que foi que eu trouxe aqui na URGS, no tempo e que o Chausa foi cassado, né, aposentado. Naquela noite, esse Lavaux ia fazer uma conferência, tinha umas 250 pessoas, e um francês falando de coisas que aqui não se falava, todo mundo ali. Bom, agora vamos ao que te interessa. Vamos lá. Bom, então,
curso foi criado em 1973. Tu tens o mês e o dia, não? O mês e o dia eu estou com a professora, com a Ilga vendo, porque não tem uma data, eu não conheço a data específica. Bom, é 1973. E a história do curso é uma história de uma criação extremamente habilidosa que fez o professor Ferraz. Uhum. Que devia estar falando aqui sobre isso, mas que Já vai ser entrevistado, Ferraz. Não, ele está hospitalizado e não sei em que condições e quando ele poderá ser. Tá. Então, estou falando nesse momento por ele e tentando homenageá-lo pelo papel que ele teve. Então, o Ferraz, eu estava no exterior e o Ferraz assumiu o departamento e a primeira coisa que ele buscou fazer, isso foi a Mercedes que me contou, foi entrar na 5ª Câmara, que é a Câmara Especial de Pesquisa e Pós-Graduação, que funcionava no andar da própria pró-reitoria e era presidida pelo pró-reitor. Era um controle completo. Sim, imagino. Um alemão controlando e Quem era o alemão? Gerhard, né? E aí tinha um representante externo, que era alguém da Associação dos Pesquisadores do Rio Grande do Sul, que era alguém da URGS. E tinha o representante da FAPERGS, que também era da URGS. Então não tinha representante externo. Tinha um controle absoluto. E ele não decidia por voto. Ele decidia por consenso. Então, era o estilo dele. E ele fazia tudo. Ele presidia, tinha poderes. Era ele que cuidava da distribuição de algum dinheiro que vinha para ser dado para compra de material. Então, os pesquisadores que já conheciam o balcão, eles vinham e pediam para ele. Quando em março começavam as aulas, já não tinha dinheiro mais nenhum. Aí, quando eu vim, eu instituí o negócio em abril, com várias áreas, e aí o Ferraz deu dinheiro para a gente fazer a tese, para comprar isso. Já era um pós-graduação. Sim, mas isso eu estou querendo dizer como era a mecânica de distribuir do Gerhard e aquela que eu adotei quando eu vou substituí-lo 2 ou 3 anos depois, quando ele virou vice-reitor. Mas isso é outra história. Bom, então o Ferraz entra para a 5ª Câmara. E lá na 5ª Câmara descobriram que um cientista político era um cientista de ciências humanas, mas era um cientista. Existiam em outros países assim, reconhecidos. E o Gerhard se deslumbrou. Então, ainda mais que estava fazendo em Princeton, universidade de alto prestígio. Então ele começou, e é um cara inteligente, começou a entrar no jogo lá das discussões e foi criando uma certa imagem positiva. E o Gerhard, particularmente, de política, entendem vocês. Ele era um político terrível, né? Daquela política universitária. Bom, aí o Ferraz faz uma negociação que eu não faria, pelo tipo de tensão que havia entre a área de política e sociologia. Porque a sociologia não queria deixar a política. Bom, primeiro, a antropologia não queria que existisse. E a política tinha que crescer de uma forma muito moderada para não ameaçar essa hegemonia da sociologia, que tinha até sociologia na engenharia, onde o Richter, que depois vai criar os problemas brasileiros, um direitista terrível. Todos os problemas brasileiros. Esse cara assumiu isso, era o sociólogo da engenharia. Então, eles tinham engenharia em todo o curso que tinha sociologia. Bom, e aí, ele negociou. O Laudelino era contra o curso, mas aí acho que também houve uma certa pressão do João Guilherme, que embora ele estivesse, porque o João Guilherme já estava numa posição marxista, já não se entendia. O Laudelino estava exilado no IEP, aqui. Porque lá ele não tinha espaço. Aí entra o Zé Vicente, aí o troço racha. Bom, o Laudelino fica totalmente ligado à sociologia rural, apagadíssimo, e lá na economia que ele tinha algo.
Mas nesse momento, ele não era da Quinta Câmara. Nesse momento surge essa negociação com o Laudelino, e o Laudelino concorda em fazer um acordo com a política para criar uma pós-graduação comum. Comum? Sim, claro. Quem é que tinha títulos? A ciência política. Uhum. Ferraz tinha mestrado e eu já tinha doutorado. Então, do ponto de vista da CAPES, só os nossos títulos valiam. E na sociologia não tinha ninguém, a não ser 1 ou 2 anos depois, quando veio esse Manfredo Berger, da Alemanha, e que também ficou 1 ano e meio e acabou falecendo naquele acidente. Mas ele era sociólogo. Uhum. Mas aí vai surgir uma coisa posterior, que eu também participei, que foi a seleção de sociólogos para fazer doutorado na Alemanha. A Clarissa me contou, a Clarissa Eckert, que vários foram. Mas quem dirigiu isso fui eu. Uhum. Eu era o cara que presidia a comissão, a Clarissa participava. Eu até dei para ela, deve existir, mas aí não te interessa diretamente, a relação de todos os que foram selecionados e todas as observações. Entreguei para ela, digo, não quero ficar com isso. Muito obrigada. Depois eu me arrependi. O que se poderia chamar, embora não tenha passado por isso, aquela prova de, como é que é, de pura... Tem um nome especial que o cara tem, pode passar por conhecimento. Notório saber, né? Notório saber. Eles não tinham. Mas o João Guilherme já tinha muito tempo de lecionar. Então, alguns desses, entrou o Eno. Littke, que foi fazer doutorado nos Estados Unidos. Não, mas aquele não veio para dar aula. Eu estou, aliás, lendo a tese dele, o Eno. Littke. Não, foi o Enio, que era o marido da Marilu, que era uma historiadora. Então, esse cara andou estudando em São Paulo, acho que tinha alguma coisa. Eu sei que a gente juntou daqui, mas os 2 nomes que davam legitimidade ao pedido era eu e o Ferraz, que éramos de uma outra área. Mas carregamos nas costas os caras. E aí o Ferraz conseguiu convencer e explicar o que era aquilo e coisa e tal. Como o Laudelino era o catedrático. E a CAPES? Vai ser depois. Primeiro tem que passar aqui. Sim. E aí passou aqui, coisa e tal, e foi encaminhado pela CAPES, e a CAPES aprovou. Aprovou. Claro. Mesmo em pleno regime militar. Não, mas não tinha nada. Foi um dos períodos que mais cresceu as ciências sociais, né? Sim. Não. Aquele negócio da reforma de 69, da pós-graduação, aquilo foi uma revolução acadêmica, né? E que satisfez todo mundo, de todas as áreas. Bom, então começa o curso aqui em 73. E todo um grupo, acho que eram umas 10 pessoas. Na segunda turma já entra a Maria Isabel, a Célie, entende? E essas entram na política e tem o pessoal da sociologia. Mas aí já vem esse Manfredo, que vai reforçar. Bom, e aí começam a voltar alguns, e aquela exceção dessa organização metodista, acho. Bom, enfim. E na medida em que eles foram voltando, a coisa foi desenvolvendo. E aí houve coisas que eu jamais faria, como não faria acordo com... Eles aceitaram todos os ex-professores de problemas brasileiros, que eram tudo meio delegado de polícia e coisa do gênero, e cujas vagas iam sobrar quando eles se aposentassem. Depois ocuparam todas essas por sociólogos angelicais, que fez com que o curso tivesse, 30 pessoas. Eu queria perguntar umas coisas que eu... Observando essa caminhada toda que o senhor está descrevendo, né? Aonde que o senhor vê? Essa é uma pergunta e tem outras que eu acho que seria bem interessante documentar. Aonde que o senhor vê as maiores fortalezas na genética da formação da tradição da ciência política gaúcha, na URGS? Onde está a maior fortaleza? Sim. Né? Bom, é que eu
eu falei muito do Schauser como professor, mas o Schauser foi pesquisador. Então, houve uma disputa. A Fundação FOR veio para o Brasil, cria o curso lá em Minas, primeiro mestrado, depois dá dinheiro para ser criado o mestrado de política do UPERJ, e dá apoio para alguns programas que eles achavam que tinha potencialidade. E aqui houve uma disputa entre o Schauser e o Laudelino. Tá. Laudelino com essa potência toda de professores e não sei o quê, e o Schauser com um professor que tinha voltado. Não, o Ferraz não ia vindo, o Ferraz tinha ido para os Estados Unidos. Eu voltei, não é, com esse diploma e já estava como aluno de doutorado que veio para fazer a pesquisa. Então, nesse período, eu me lembro que eles me perguntavam sobre o integralismo, e gostavam muito da minha pesquisa. Sim. Eu já tinha me metido em pesquisa eleitoral. Sim. Aí eles identidade mesmo, né, do programa. Aí eles deram dinheiro, primeiro, para a gente fazer uma biblioteca. Uma biblioteca que hoje está misturada com a atual, mas está ainda carimbado, Fundação Fórum. E quem fez foi compras minhas e do Ferraz, um nos Estados Unidos e na França. Depois o que eu ia te falar? Quando eu pergunto, assim... Então veio a Fortaleza. Aí o que eles deram, depois de fazerem isso, eles deram dinheiro para pesquisa. Tá, e aí tu queria... Não, mas aí o Laudelino disputou, ele era um cara poderoso, já tinha ganhado algum dinheiro antes, junto com a economia, que foi um fracasso, eles não queriam dar dinheiro para a economia. Que era um curso feito de improviso, com professores de direito, assim, que nem davam aula do direito, que iam para lá, e uns economistas feitos a machado, e gente misturada com PTB, era um troço meio... Nunca funcionou bem esse troço. Mas eles não conseguiram dinheiro, então a Ford diz assim, olha, eu dou para ciência política, mas eu quero que ela trabalhe com a administração pública. Tá. E tinha no 5º andar da Faculdade de Economia aquele pessoal da administração pública. Eles tiveram depois mestrado, começaram com pesquisa, e era um grupo, esse é o tipo do cara que era formado pelo sistema estatal americano. Sim. Eles reuniram em todo o Brasil jovens que quisessem fazer administração pública. Então, aqui na URGS pegaram gente das letras, da administração, que faziam economia, as mais variadas, ninguém era ligado à administração. E aí, esse grupo ia, junto com outros grupos de todo o Brasil, iam para o sul da Califórnia, que era uma universidade que recebia pessoas de menos qualificação. O Schauser dizia, brincando, que era famosa pelo seu time de basquete. Sei que é a maneira de tu acabar com uma universidade. É só valer pelo esporte. E aí, eles se formam lá e aí cada um vai para o lugar. E aqui vem uns 10, mais ou menos. E aí eles criam esse curso de administração. Só que era administração pública. Sim. Só que na época era mais pública do que privada. Hoje é mais privada do que pública. Mas aí o que interessa é o seguinte. Aí nós tínhamos que fazer um projeto, eles faziam outro, e aí os americanos avaliavam para ver se tinha condições de dar um apoio conjunto e coisa e tal. Sim. Nós de cara escolhemos, porque já vínhamos mexendo nisso, eleições no Rio Grande do Sul de 45 até 62, que era comportamento eleitoral. E nós tínhamos um bolsista que trabalhava no tribunal. E depois nós fomos falar, eu falei com um professor de direito, que até conhecia ele bem, pedindo material que eles estavam dando para queimar. Aí nós levamos, isso tudo está lá no núcleo. Aí tu abre aquelas coisas, como é que eles faziam, como é que contavam, bom, tudo bem. Mas aí o que acontece é o seguinte, o que eles fizeram? Eles não tinham nenhuma ideia para fazer, eles disseram, não, nós vamos fazer um trabalho sobre desenvolvimento político. Nem a área deles, mas que na época estava na moda estudar desenvolvimento político como um tema macro. Sim. E eles queriam o desenvolvimento político em nível municipal.
Era como se tu puxasse o marxismo para trabalhar em municípios e não numa cidade global. E coisa e tal. Aí a gente discutiu com ela, isso aí, mas nós acreditamos, eles tinham livros recentes que falavam muito nisso, e entraram na canoa. Bom, cada um cuidava da sua parte. O nosso troço tocou. Eu até trouxe um francês, que tinha sido meu professor, para nos assessorar aqui, para criar umas categorias e coisa e tal. E aí o troço foi embora. E eles tentando desdobrar aquilo que não saía do chão. Sim. Aí um dia nós chegamos lá para uma reunião e vimos um cartaz na parede. Formação de interventores federais. Que eram os caras que não eram eleitos, eram nomeados na fronteira. E aí era eles que formavam. Aí nós achamos, agora não dá. Não dá, né? Se eles estivessem na Alemanha, estavam formando caras para ser mais eficientes nos fornos. A mesma coisa guardadas as proporções. Aí rompemos com ele. Mas então a identidade toda ela vem muito da questão eleitoral. Não. Isso é o eleitoral. Mas aí vem tu tem que olha um artigo, aí tu tem detalhes, porque fui eu que escrevi. Tem um livro chamado Ciência Política no Brasil. Tá, eu escrevi um livro, eu até ia trazer o livro, mas na hora corri e não trouxe. Esse livro mostra como nós nascemos juntos com a ciência política de Minas Gerais. Eu me lembro disso. Senão não dava a menor bola para o Rio, e era com Minas. Então, lá em Minas, o Vanderlei e o Antônio Otávio começaram a fazer estudos com pesquisa de opinião e analisar. E a gente começou a receber isso e decidimos fazer aqui, em Porto Alegre. Fizemos 2 vezes. Caxias depois também. Mas aí foi depois. Eu fui para Ijuí, porque eu conhecia bem Ijuí, era uma universidade interessante, que tinha um movimento comunitário, sei lá. E aí nós fizemos com a elite e com a massa, porque dava para separar. Aí eram 2 níveis. E eu que fiz sozinho isso, que eu também queria me independizar do Chaucer, porque senão você está sempre com ele do lado. E depois, mais tarde, aí já foi na eleição municipal, que não podia ter eleição em Porto Alegre, e nós escolhemos Caxias. Colegas nossos escolheram Niterói, porque era nacional. Depois escolheram Presidente Prudente em São Paulo e Juiz de Fora em Minas. Mas aí nós entramos em pesquisa de comportamento político, que já é uma pesquisa que tu tem que aplicar um questionário. Qual é a outra? Não, eu acho interessante, mas... Não, disseste que tinha 2. É uma pena que eu tinha essa questão da identidade, da cara, do momento em que... Sim, mas eu quero dizer o seguinte, a cara foi que nós não nascemos sozinhos, nós nascemos num momento... Uma perspectiva mais... Não, em que a Fundação Ford deu dinheiro para nós, para desenvolver uma pós-graduação, nos deu uma biblioteca completa, deu dinheiro, a gente recebia dinheiro, inclusive, numa época... Nós não, mas aí surge logo depois a FINEP, eu era o coordenador, todas as áreas recebiam dinheiro. Então, aí começa um período muito diferente. Frutífero, né? Sim. Agora, a FOR nos manteve, nós fomos, acho que, o 3º lugar em termos de valor. Quer dizer, tirando Minas e o PERJ, e que era a ciência política, nós somos o 3º, andei olhando os dados, não me lembro assim números agora, mas... Sim, ciência política. E das novas gerações que vêm vindo. Na minha percepção, né, existe uma geração que foi formada a partir do final dos anos 90, que foi se especializando com uma velocidade tão grande, e que eu tenho a impressão que a perspectiva de modelos macro... Sim, perderam. Isso me deixa muito angustiada e eu gostaria de ver que o senhor vem de uma geração que tinha ainda uma preocupação, modelos macro. E eu me senti, quando eu vim da Alemanha, muito nesse meio termo para onde que eu vou, porque o diálogo aqui, ele né,
professor Lavareda diz, ele é a ponta da agulha e se esquece a ciência social e a ciência política. E aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essa próxima geração, porque a minha está como uma sanduíche. E eu sinto falta, hoje, século XXI, 20 anos do século XXI, que tem uma geração que não perdeu modelos explicativos macro. Se perdeu. Eu não sei se dá para generalizar para todos os pós-graduações. Por exemplo, Minas mantém um padrão. Se tu olhas os cursos, tem cursos de teoria, tem cursos... Sim, isso é uma coisa. Outra coisa é a escolha do tema da tese que ficou menos abrangente. E nisso tu tem razão. Eu digo também novos modelos de busca de novos modelos macro para o século XXI do fenômeno político. É isso que eu estou falando. Mas aí realmente a influência americana virou dominante. Tá. E essa geração que já se formou, o André já tem um pouco disso, embora não tenha tido essa formação, e tenha ido recentemente para a França, e até escreveu um livro, né? Estava ali aquele dia. Eu não podia, tá. Estava dando aula para variar. Mas ele já trabalha com outras categorias, estudar outros fenômenos que nós não estudávamos. Por exemplo, a questão municipal, tirando o fato de que as eleições eram municipais, não havia estudos específicos sobre esse nível. O pessoal ficava no Estado Nacional, às vezes sendo um sistema federativo, discutia uma federação, mas não entravam a Isabel, o próprio André e coisa e tal. Esse pessoal trabalha com municípios e já é uma outra unidade, e a metodologia é diferente e a visão não é tão macro assim. Mas é que, como hoje o município tem uma importância grande. Sim, o Lavareda e a Mara, eu participei de todos os livros dele, eles também estão muito nessa coisa do comportamento eleitoral municipal, eu acho muito importante. Mas o nosso era municipal. Isso. O nosso começou municipal. Isso aí. Porque os dados eram municipais, não foi escolha. Mas a minha angústia, a minha ansiedade é com a ciência social como um todo e a ciência política especificamente. E eu, que acabei de vir de Berlim em março, num evento na Humboldt, eu percebo isso. Cadê os modelos novos, macro? E lá tem? Não. Isso não é uma coisa da ciência política só americana atualmente. Há uma crise de para onde vamos explicar os novos fenômenos do século XXI. O que nós tínhamos no início do século XX, final do século XIX, nos serviu, e eu sinto que existe uma crise muito profunda, e eu gostaria de escutar um pouco, apesar do tempo ser curto, eu gostaria muito de escutar na sua percepção como é que isso pode ser rompido, se existe chance de a gente romper esse vício, que tem coisas muito positivas, evidentemente, mas que precisaríamos hoje avançar um pouco. Né? Mas isto há etapas, mesmo nos Estados Unidos, a geração do Chaucer, a geração minha que estudou livros franceses, mas também livros americanos, houve um período, aquele período do estrutural funcionalismo e tal, que era tudo muito focado e muito micro, de uma certa maneira. E logo depois veio uma crítica a isto, e a ciência política americana virou macro. E aí começaram a trabalhos até internacionais, regiões do mundo. Sim. E aí mistura até questões de estratégia política, estudar regiões, a África, juntar aqueles países. Internacionais. Mas então a ciência política, no sentido que a gente trabalhava, ela em grande medida se esgotou com os problemas que naquele período eram as grandes questões. Hoje o pessoal já quer ir mais no detalhe para poder explicar outras. Eu não quero dizer que essas respostas sejam sempre consideradas válidas e defensáveis, tem muita discussão aí nesse meio, até metodológica, etc. Mas eu acho que isso, em parte, tem a ver com essa evolução mais recente da ciência política americana, dessa formação tanto de franceses, como de ingleses, como de alemães, provavelmente, de latino-americanos,
que vão no Brasil, a proporção de gente que vai para a Europa e que vai para os Estados Unidos é 10 contra 4. Entende? Então, eles já vêm com essa formação. Entende? E hoje tu encontra pessoas lecionando na Universidade Federal sei lá, De alguma cidade pequena. Hein? Não, lá no Nordeste, aquelas a Universidade Federal de... Recôncavo Baiano, nem sei se... Não, essa não, eu digo lá mais para o norte mesmo, Nordeste mesmo. Tem um belo campus lá no Ceará, bom, lá tem gente que se forma em políticas públicas em São Paulo e faz concurso para lá e cria um centro de excelência lá, mas já é outra ciência política. Entende? E aí contamina, porque essas pessoas acabam obrigando os outros a entender o que eles estão fazendo, e aí vem a influência, vem os livros, e outros querem ir para lá também, chamam professores visitantes. Isso é uma dinâmica. Eu me lembro que aqui, quando nós começamos, o que vinha de professor americano, que vinham para Minas, que vinham para o Rio, e que estava previsto passar por aqui, ficavam aqui uma semana, 15 dias, uns até ficaram, o DQ. Chegasse a conhecer o DQ? Não. Esse era um outro americano. Ficaram por aqui, e eles vinham com aquela formação dele. E o outro típico é o Baqueiro. O Baqueiro estudou ciência política nos anos 60. A ciência política parou há 15 anos, então eu leio muita coisa, mas não estou procurando exatamente esses autores. Isso aí é uma seletividade. Mas acho que as pessoas continuam, em alguns lugares, mantendo tradições. Eu acho que o próprio IUPERJ, muita gente que se formou lá, com uma visão aparentemente muito americanizada, os temas, às vezes, eram temas mais abrangentes, pela escolha do tema da tese, não era tanto pelo ensino, porque eles mantiveram um ensino muito influenciado pelos Estados Unidos. Agora, quando tu põe um tema brasileiro que tu tem que navegar dentro dele, como a mesma coisa vale para o Museu Nacional. Quer dizer, quando eles escolhem um tema que tem a ver com os nossos povos nativos e que avancem na tradição que já vem se fazendo, evidentemente que eles estão trabalhando em coisas que não são só micro e não são só aquilo que o antropólogo fazia, que é trabalhar com experiências externas a ele. O próprio, aquele personagem lá, o Velho, Gilberto Velho, foi o primeiro cara que começou a trabalhar com o urbano. Quer dizer, Copacabana, o apartamento, a vida urbana. Ninguém fazia isso. Não. E era uma coisa, de uma certa maneira, micro. Mas era uma inovação interessante. Sim. E desdobrava outras coisas. Sim. Não. Mas, enfim, isso aí eu acho que é uma crise de transformação, mas não é necessariamente uma crise de irreversão. Quer dizer, não tem saída, nós vamos chegar, não. Eu acho que vai chegar novas sínteses aí. E como ocorreu nos Estados Unidos, numa época que ele passou e desprezou toda essa fase tradicional que dominava do funcionalismo, do Parsons e todo esse pessoal, e começou a se pensar em coisas mais macro. Inclusive na América Latina, transições políticas. Transições políticas eram um tema macro. Claro, e estava aí, nós estávamos aí. Por exemplo, na Alemanha, o tema macro acho que nos Estados Unidos também, vários cientistas dizem, a questão dos retrocessos das democracias ou não. Claro. Não, isso é outra. Esse foi um debate, um debate lá. Né? Não, isso... Mas, enfim, é uma pena. Eu gostaria muito de agradecer. Eu acho que, para mim, foi muito emocionante poder entrevistar o professor Elgio. É uma pena que o tempo sempre é muito curto e que a gente possa ter outras oportunidades, né? E que esse registro fique para a gente poder conhecer mais a ciência política da URGS, os seus fundadores, os seus desafios enfrentados, que nos falam, né, de uma trajetória de uma ciência política, de uma ciência nova no Rio Grande do Sul, que não é 50 anos para
não é nova, já tem uma tradição, né? Então, eu acho que é uma gratidão que eu tenho, né, em poder também entrevistar o professor Elgio, um grande carinho que foi fundamental na trajetória da minha carreira.